Voltamos, foi bem rápido, segundo bloco ao vivo, é o Saúde Master, edição 129. Podem interagir, é bem fácil. Todos os caminhos estão disponibilizados. O Instagram nesse endereço, o endereço da internet que aparece agora, tvmaster.tv, o código QR que ficará durante todo esse bloco, que é o segundo bloco do programa, e daqui a pouquinho, nas nuvens, para a eternidade, o programa no YouTube, em TV Master Play. E temos um lema, após o programa, é sempre assistir, compartilhar o vídeo na íntegra do programa e ajudar a salvar vidas. Já tenho a meu lado aqui, repito, diretamente de São Paulo, eu posso dizer para o mundo, o neurocirurgião, o doutor Daniel Paes. Doutor, seja muito bem-vindo, é uma estreia muito ansiosa realmente aqui no programa Saúde Master. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Fábio. Eu agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui presente, falando aqui para o pessoal de João Pessoa, Paraíba e também o resto do mundo, né, que tem a possibilidade de assistir. O trabalho do doutor, eu digo com todas as palavras, é impressionante. Vocês vão ver, é uma síntese do currículo do doutor. Ele tanto atua, como eu falei, em São Paulo, em grandes hospitais, se não os maiores do Brasil, e também atua aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, vamos dizer assim. O doutor se formou na valorosa Universidade Federal aqui da Paraíba, fez residência em neurocirurgia pela Escola Paulista de Medicina, que é famosa e conceituosa, fez também, ou seja, cursou a parte onde se tornou mestre também pela Escola Paulista de Medicina e atua também, é neurocirurgião aqui, no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. E o doutor Daniel tem uma especialidade grandiosa, que é justamente nas cirurgias minimamente invasivas na coluna vertebral. Doutor, um currículo maravilhoso, é lógico que aqui é um resumo de um resumo de um resumo, mas eu tenho certeza, tiraremos dúvidas importantes e até inéditas para o nosso público, que é grandioso. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Doutor, estava olhando aqui, eu me referi aos hospitais de São Paulo, né? Eu vou citar alguns aqui, como, por exemplo, o Hospital Vila Nova Star. Atenção, se você entrar agora no site desse hospital, que é da Rede Dó, o Vila Nova Star, é uma loucura. É aquele hospital que quando você recebe alta, você pode dizer, eu quero ficar aqui, porque realmente é 6 estrelas. Doutor, parabéns, é um hospital de referência, eu digo até para o mundo, não é isso, doutor? Ah, sem dúvida, é um hospital de grande porte lá em São Paulo e que concorre com outros 2 grandes hospitais, né, que são tradicionais na medicina de São Paulo e no Brasil, que é o Albert Einstein e o Sírio-Libanês, né? Olha o nosso tema aí, cirurgias na coluna vertebral, novas técnicas minimamente invasivas. E o telefone também direto aí do WhatsApp, bem fácil para que possamos tirar várias dúvidas aí, é lógico. Esse é o tema principal, mas poderíamos abordar no campo da neurocirurgia vários e vários temas aqui com o doutor. Doutor, já estão perguntando aqui quais são os hospitais que o senhor também consegue atuar, tem tempo para atuar aqui na Paraíba? Então, aqui na Paraíba eu estou atuando principalmente na parte de SUS, no Hospital Universitário e no Hospital Metropolitano e também atualmente no Hospital Nossa Senhora das Neves. Nossa Senhora das Neves, né?
E eu observei também que o hospital, creio, São Luís, em São Paulo também, o senhor também opera lá, né, doutor? Exatamente. Nos hospitais de São Paulo, principalmente na Rede Dó, né, que seria o Vila Nova Hospital, São Luís Itaim, São Luís Morumbi. No Samaritano, tem 2 samaritanos lá, um localizado no bairro Higinópolis e outro no próximo à Avenida Paulista, que é o Samaritano Paulista. Aí tem outros hospitais, como o Albert Einstein, Sírio-Libanês, Santa Catarina. Isso depende muito do perfil do paciente, de que doença que a gente está tratando dentro da complexidade que é a neurocirurgia, do convênio. Uma série de fatores fazem com que a gente selecione um ou outro hospital para realizar o tratamento cirúrgico do paciente. Doutor, uma logística de tempo bem interessante, né? Eu sei que o senhor tem voado muito, né? Porque quando eu vejo o doutor tá aqui, né? Tá em João Pessoa. Aí já vai para São Paulo, geralmente pode ser na sexta, no sábado, né? E por aí vai. Mas o mais interessante é a grande especialização do doutor Daniel, que nós já vamos começar a responder perguntas e tirar dúvidas. Vamos ver aí a primeira pergunta que deve ter chegado. Olha que interessante, doutor. Sou estudante de medicina no último período e pretendo me especializar em neurocirurgia na coluna. Aí vem a pergunta. Já são muitos nesta área no Brasil? Foi a Cláudia Porto aqui do Altiplano. E aí, doutor? Então, Cláudia, de fato, dentro da cirurgia na coluna vertebral já existem grandes especialistas e um volume de especialistas significativo. Mas eu nunca me pautaria nisso para tomar uma decisão com relação à minha carreira. Se é o teu objetivo, está dentro das tuas pretensões, está alinhado com os teus objetivos, eu seguiria a carreira. É uma carreira que vale a pena, é uma carreira bonita, as cirurgias são um resultado espetacular. E com relação à tomada de decisão referente à cirurgia na coluna vertebral, você primeiro vai ter que passar pelos 5 anos de neurocirurgia ou 3 anos de cirurgia ortopédica, para depois tomar essa decisão se vai ter como uma sub-área de atuação a cirurgia na coluna vertebral. Então, ainda tem um tempo até tomar essa decisão. E com relação ao número de profissionais, concorrência, eu não me preocuparia com isso. Tá certíssimo, assim, o doutor, uma análise muito precisa, né? E com certeza será uma grande médica aí, ou seja, está num futuro bem ascendente e a lei é essa. Quando nós avisamos, né, antecipadamente, começamos a divulgar nas redes sociais que o senhor estaria aí, foram muitas as perguntas. Aí as pessoas versavam sobre hérnia de disco, estou com dor na coluna, tem jeito para isso, tem jeito para aquilo. Aí nós selecionamos algumas, como esta que irá aparecer na sequência aí. Vamos ver. Diz assim, olha que interessante. Fumo e estou com dores na coluna. Minha sogra, que não para de falar, diz que é culpa do cigarro. É verdade, doutor? É o Tavinho Vilas de Cabedelo. E aí, doutor? Tavinho, essa pergunta é interessante. Interessante, né, doutor? É interessante porque é o seguinte, de fato, a sua sogra tem um pouco de razão. Porque o fumo, ele está associado ao aumento da degeneração discal. E a degeneração discal é uma das principais causas de dor na coluna. Não quer dizer que parando o cigarro você vai parar de sentir dor. Mas com certeza vai diminuir o processo de desgaste, de degeneração do disco. E junto com o trabalho de reabilitação, alimentação e atividade física, você tende a ter menos dor. Ô doutor, o senhor tem notado também, eu tenho perguntado sempre aos médicos que aqui estão, um volume maior de cirurgias nesse momento e com agravamentos? No momento da pandemia? No momento agora, por exemplo, vamos dizer, estamos numa pandemia, o senhor tem visto muitos casos que chegam já e quando o senhor vê já são casos, vamos dizer assim, graves ou gravíssimos? O que aconteceu no período da pandemia é que muitos pacientes que tinham doença e não tinham Covid
ficaram sem uma possibilidade de um tratamento mais célere. Terminou que alguns pacientes que se encaixavam exatamente nesse grupo de o ser doente e não ser Covid, tiveram que retardar o seu tratamento cirúrgico. Então, isso é um ponto que foi muito ruim para a população, né? Foi muito ruim, né? E é lógico. Exatamente. Aos poucos, né? Eu creio que está dando para atender, né, essa demanda, e sempre vem aquela mensagem. A mensagem do cuidado e da prevenção, né, isso, doutor? Acho que é um lema aí para todos, né? E principalmente quando a gente fala de cirurgias na coluna vertebral, o número 1, existem várias doenças que acometem a coluna, mas a principal doença é a doença degenerativa discal. E os principais, é comum, quando algum jovem tem uma dor na coluna e passa no consultório e pergunta como eu posso prevenir, quais são os principais cuidados que eu devo ter. E eu costumo dizer que levar um estilo de vida saudável, atividade física, boa alimentação e, principalmente, controle do peso são os pilares para reduzir o impacto do envelhecimento sobre a coluna vertebral. E atenção, doutor, que o Yuri vai se operar e ele quer perguntar. Vamos ver, a próxima pergunta aí, creio que é a do Yuri. Ele diz assim: devo me operar? Quais os principais riscos de uma cirurgia na coluna? Meu médico é bom, mas estou sem dormir, preocupado. É o Yuri Távio do Centro. Doutor, é lógico, é uma cirurgia. Eu sei que os métodos, eles avançaram, né, muito, a tecnologia. Qual a ótica do senhor na cirurgia da coluna atualmente? Digamos o seguinte, nos últimos 30 anos, com o desenvolvimento das técnicas minimamente invasivas, as cirurgias ficaram muito mais seguras, assim como o desenvolvimento de protocolos dentro do hospital, de desenvolvimento de técnicas anestésicas. Então, a cirurgia na coluna vertebral é completamente diferente de cirurgia de 20, de 30 anos atrás. De todo modo, para te dar uma resposta com mais assertividade, eu precisava saber exatamente que tipo de cirurgia e que tipo de doença a gente está tratando. Porque dentro da coluna vertebral tem cirurgia de escoliose, cirurgia de deformidade, cirurgia de hérnia de disco, de tumores. No caso de cirurgia de hérnia de disco, existem várias técnicas também. Você pode fazer cirurgia aberta, pode fazer cirurgia endoscópica, com colocação de prótese, com colocação de o que a gente chama de parafuso, instrumentação, né? Então, para te deixar um pouco tranquilo, eu posso te falar que as complicações na cirurgia da coluna ocorrem em baixa frequência e apesar de todos os riscos, dá para você ir confiante de que se o médico é um médico bom, um médico preparado, aqui em João Pessoa tem grandes especialistas, o resultado tende a ser muito bom. Doutor Daniel, eu tenho falado muito e abordado muito a questão da robótica, ou seja, o auxílio da robótica nas cirurgias. Como é que estamos em relação à robótica e às cirurgias de coluna? Então, robótica na cirurgia da coluna é basicamente na colocação de instrumentação, ou seja, fazer as fixações, seja com artrodese, colocação de pinos e parafusos, onde o robô auxilia a colocação desses parafusos e alguns centros nos Estados Unidos, na verdade vários centros nos Estados Unidos, têm bastante experiência com cirurgias robóticas. E a grande diferença é justamente na diminuição da colocação, digamos, equivocada, errônea de um parafuso. Então, a cirurgia robótica dentro da coluna é limitada à artrodese, que é a colocação de pino. As outros tipos de cirurgia, como tumores, correção de deformidade, cirurgias endoscópicas, algumas cirurgias para hernia de disco, não tem, digamos, papel a cirurgia robótica. Interessante, lógico, né? De muita inteligência e experiência a resposta do doutor Daniel. Vamos ver a próxima pergunta, e essa próxima pergunta foi a dúvida de vários e vários telespectadores. Olha o que diz:
O senhor acha que vários problemas na coluna vertebral podem ser resolvidos simplesmente com a fisioterapia? Foi o Carlos Ramiro dos Bancários. E aí, doutor? Essa pergunta é muito interessante porque né? ela serve para a grande maioria da população. Então, Carlos, a fisioterapia e a cirurgia na coluna vertebral, elas não são técnicas concorrentes. Pelo contrário, são técnicas complementares. Porque o que tem de indicação de fisioterapia, obviamente não tem indicação de cirurgia. Porque a cirurgia, principalmente na hernia de disco, está indicado quando há uma falha no tratamento conservador. Então, quando não tem uma resolução do caso com fisioterapia, com medicações, com infiltrações, é que você vai propor o tratamento cirúrgico. E após uma cirurgia na coluna vertebral, com frequência, a gente encaminha o paciente para a fisioterapia para fazer uma reabilitação e ter uma melhor recuperação neurológica. Então, são duas situações, a fisioterapia e a cirurgia não são concorrentes, são complementares. A maioria da população, digamos assim, 85% da população, vai ter pelo menos um episódio de dor ao longo da vida. Sendo que de todo esse universo de pacientes que vão ter um episódio de dor, a maioria você vai tratar com medicação, com reabilitação, com fisioterapia. É a exceção que vai tratar com o tratamento cirúrgico. E é justamente quando não resolve com o tratamento clínico que a cirurgia passa a ser a melhor alternativa para o paciente. Interessante. E em Campina Grande temos uma audiência grandiosa, inaugurou um centro de excelência quando você pensar em vacinação. Já há aqui em João Pessoa e inaugurou também em Campina Grande. Vocês vão ver aí a Imunique, vacinas e cuidados. Fica ali no bairro da Prata, em Campina Grande, atenção, e vocês irão ver imagens realmente de uma estrutura grandiosa e de extrema qualidade quando o assunto é vacinação. Eu sei que você associa logo também, e é do mesmo grupo, vamos dizer assim, da Imunikids. Portanto, você tem em Campina Grande, inaugurou essa semana, a Imunique, vocês estão vendo, olha que foto belíssima. E, logicamente, né, todas as pessoas têm que ter o cuidado, né, da prevenção e, é lógico, da vacinação. Está aí a estrutura, né, a fachada, vamos dizer assim, da Imunique, inaugurou nessa última terça-feira e aqui realmente anunciando no programa Saúde Master, com certeza será também um sucesso em Campina Grande. Fica ali no bairro da Prata, na rua Nilo Peçanha. É bem fácil, quase que a totalidade do bairro da Prata em Campina Grande se tornou um centro médico, vamos dizer assim. Lá estão laboratórios, hospitais, muitas clínicas e agora, principalmente, a Imunique. Portanto, pensou em vacinação em Campina Grande e na Paraíba, pensou em Imunique. Doutor Daniel, vamos continuar a sequência do programa Saúde Master 129, ao vivo aqui. Estamos ao vivo. Vamos ver aí. Diz assim: como a tecnologia tornou cirurgias de coluna mais seguras? Quem pergunta é o Flávio Santos, também aqui pertinho do Altiplano. Então, Flávio, é o seguinte, a primeira vez que foi realizada uma cirurgia para hernia de disco no mundo foi em 1922. Nessa ocasião, as cirurgias eram realizadas grandes incisões que tinham acesso cirúrgico mórbido e deixavam o paciente, às vezes, com sequelas. Ao longo desses quase 100 anos, ou seja, 99 anos, o entendimento da anatomia cirúrgica, o entendimento de o refinamento das técnicas cirúrgicas, o desenvolvimento de aparatos microscópicos cada vez mais potentes e, no caso da cirurgia de hernia de disco, atualmente a endoscopia, fez com que as cirurgias ficassem
cada vez mais seguras, cada vez minimamente invasivas. Então, se a gente começou com uma cirurgia há 100 anos, que tinha uma alta probabilidade de sequela do paciente, hoje a gente faz a cirurgia de hernia de disco, o paciente vai de alta no mesmo dia, com incisão mínima de 7, 8 milímetros. Isso para os pacientes que é possível indicar a técnica endoscópica. Mesmo a técnica microcirúrgica, ela também tem um resultado espetacular e a taxa de complicação extremamente baixa e a taxa de resolução e melhora da dor bem significativa. Doutor, além do desenvolvimento da técnica e da anatomia microcirúrgica e do microscópio e endoscópio, também houve em paralelo as técnicas anestésicas que a gente consegue oferecer ao paciente e são extremamente seguras. Doutor, estão perguntando aqui, eu vou perguntar realmente se o senhor é daqui da Paraíba, o senhor é paraibano, né, doutor? Sou. Aí, doutor, uma curiosidade, a doutora Juliette Diniz, que também é neurocirurgiã, deu uma entrevista aqui maravilhosa, que foi o programa Saúde Mais de 100, se eu não me engano. Como foi que o senhor conheceu aí? Como foi esse encontro da neurocirurgia para o Brasil e para o mundo, doutor? Então, a gente fez a mesma graduação, sendo que eu sou 4 anos mais velho. Então, já na UFPB, eu já tive a oportunidade de conhecer Juliette, mas sendo que a gente tinha uma proximidade muito, muito pequena, né? Foi basicamente alguns momentos na faculdade que a gente interagiu. Quando eu já estava no meu R2 de neurocirurgia, estava em São Paulo, eu vinha com frequência passar as férias aqui em João Pessoa. E numa dessas férias eu tive a oportunidade de conhecer melhor a Juliette, a gente foi se conhecendo. Aí até que no meu R3 eu pedi ela em namoro. Aí ela teve a sorte, a gente teve a sorte eu estava no meu 4º ano de neurocirurgia, estava fazendo a residência na Escola Paulista de Medicina, e ela passou na residência no servidor estadual. E a residência no servidor estadual, o hospital fica coisa de 2 quilômetros. Então, a gente ficou morando em São Paulo no mesmo bairro, fazendo 2 residências diferentes, porém, São Paulo é uma cidade muito grande, tem muitos hospitais, muitos serviços que ela poderia ter passado, ou eu poderia ter passado. A gente passou no serviço que é um do lado do outro e pôde fortalecer nossa relação. Doutor Daniel, que história linda. E só para complementar, a doutora Juliette Diniz é filha da ex-reitora, hoje secretária, a doutora Margarete Diniz. Quer dizer, doutor, eu vou dizer, é uma guerra salutar de conhecimento, né? Porque o currículo da doutora Margarete Diniz é outra coisa realmente de impressionar, não é isso? Ou seja, o debate lá é grandioso para se salvar vidas, não é isso, doutor? Exatamente, tenho grande admiração pela minha sogra. Ela é uma pessoa sensacional. Pessoa sensacional. Bem, nós vamos para uma próxima pergunta. Essa pergunta, doutor, foi a campeã. São as pessoas em situações citadas de hérnia de disco. Vamos ver aí o que se trata. Quando a hérnia de disco é grave e pode levar à sala de cirurgia, o que sei é que a dor que sinto é terrível. O Marcos Aquiles, lá de Campina Grande, do bairro do Catolé. Doutor, foram muitas pessoas citando essa dor terrível, como o telespectador diz. Algumas pessoas na dúvida, devo fazer uma cirurgia, por aí vai, as pessoas temerosas. O que é que o senhor tem a dizer? É o seguinte, Marcos, a hérnia de disco, realmente a dor é terrível. É terrível e quem só consegue quantificar isso quem já teve um episódio de hérnia de disco aguda. O que eu posso te falar é que a hérnia de disco, ela é uma doença benigna e é uma doença autolimitada, que a maioria das crises ela vai durar de 4 a 6 semanas. Quando o paciente passou de 6, 8, 12
16 semanas e não teve resolução da sua dor, a cirurgia é a melhor possibilidade do paciente para resolver o quadro álgico dele, o quadro doloroso. Outra situação, que essas são as situações que a gente caracteriza como situações de urgência e deve resolver o mais rapidamente possível, no caso a cirurgia, a remoção da hernia desse paciente, é quando ele apresenta déficit motor, ou seja, fraqueza no pé, ou seja, alteração do exame neurológico secundário à herniação discal, e quando essa alteração neurológica é mais grave ainda, que caracteriza uma situação que a gente chama de síndrome de Caldequina, essa é terrível. Tem que operar no máximo em 24, 48 horas, porque o risco de lesão permanente é significativo. Então, são 3 grandes indicações. Síndrome de Caldequina, que tem que operar o mais rápido possível. Presença de déficit motor, que tem que operar rápido, mas não precisa ser tão rápido quanto a presença de Caldequina. E quando o sintoma, o exame neurológico do paciente está normal e o principal sintoma é dor, a gente indica inicialmente o tratamento conservador, com fisioterapia, infiltração e tratamento medicamentoso. E caso o paciente não melhore com o tratamento conservador, é que a gente indica o tratamento cirúrgico. Doutor Daniel, as perguntas aqui é uma coisa incrível. Doutor, até o nome aqui é um telespectador, não quis se identificar certamente, ou pelo número aí do WhatsApp ou pelo código QR. Doutor, o nome aqui dá medo. Doutor, vou tentar aqui pronunciar, o senhor vai me ajudar. Ele diz que tem espondilolistese, é isso? Espondilolistese. Joia. Grau 2 na lombar. Aí ele diz, o meu médico disse que no momento não era cirúrgico. Está correto este entendimento? E aí, doutor? Então, a espondilolistese, a gente classifica, tem basicamente 5 tipos de espondilolistese. A mais frequente é a espondilolistese degenerativa. Ou seja, a espondilolistese que é comum em pacientes acima de 40, 50, 60 anos de idade. Quando a espondilolistese ela está presente no paciente e causa poucos sintomas, ou seja, é oligossintomática, o paciente não tem uma interferência na qualidade de vida devido à dor, não tem dor que irradia para a perna e que limita o paciente tanto para as atividades laborativas quanto para as atividades de vida diária, o que a gente indica é o tratamento clínico, é controle do peso, é atividade física, é fortalecimento. A gente somente quando os sintomas estiverem causando um impacto na vida do paciente. Eu sou muito observador e a próxima pergunta vai falar sobre esse aspecto. Sabemos que é uma loucura e será cada dia maior o uso dos smartphones, dos celulares, né? Se você olhar para qualquer ambiente, pode olhar. Se no ambiente, vamos dizer assim, tem 100 pessoas estão ali sentadas ou aguardando, ou em qualquer outra situação, eu acho que pelo menos 80, 85 ou 90 estão com celular. E relacionaram perguntas do celular com as hérnias, com a coluna. Vamos ver o que trata essa próxima pergunta. Diz assim: o uso dos smartphones pode prejudicar o disco da coluna cervical. Eu uso o celular o dia inteiro, como quase todo mundo. É o Jânio, filho do centro. E aí, doutor? Então, essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Muita gente, né, doutor? Com relação, o problema em si não é o uso do smartphone, né? O problema é a má postura associada ao uso do smartphone. Então, você pode continuar usando seu celular desde que numa postura adequada. E a má postura é o que causa dores musculares, dores facetárias, dores no pescoço e que termina sendo bastante frequente, principalmente quando a gente se coloca em uma postura viciosa, uma postura errônea e que termina possibilitando esses quadros dolorosos. Doutor, uma coisa interessante, eu vou narrar para o doutor, né? E estamos falando em dores, né? Doutor, é lógico que a diabetes é terrível, né, doutor? Eu me lembro que na época das altas taxas minhas de diabetes, doutor, chegou um momento que meus ossos doíam. E não adiantava, doutor. Eu fui para a fisioterapia, fazia exercício, parece que a dor aumentava
com aumento, lógico, né, de comer de forma errada e a diabetes se complicando. Doutor, quando a gente vê essas dores no geral, na coluna e por aí vai, eu tenho certeza absoluta que no caso da diabetes é um fator aí bem predominante, não é isso, doutor? Ah, sim, com certeza. A diabetes, ela está associada a dores crônicas. Então, todo paciente que tem diabetes, no tratamento da dor, a gente sempre recomenda que passe no endocrinologista para que o nível da glicemia fique dentro dos valores normais, porque vai também contribuir para o alívio do quadro doloroso do paciente. Vai contribuir, né, doutor? Sem dúvida. Doutor, a próxima pergunta é interessante. É lógico, né? As academias funcionando, a gente vê muita gente, graças a Deus, praticando diversos exercícios, modalidades variadas, esportivas. E quando a gente tem dor na coluna, o pensamento é bem amplo. Foram muitas as perguntas, as pessoas com dúvida. Posso fazer exercícios mais bruscos? Posso correr? É melhor só caminhar? E por aí foram muitas as indagações, como essa próxima. Diz assim: a corrida ou caminhada é totalmente contraindicada para pacientes com hérnia de disco, pois o impacto pode piorar a hérnia. Está perguntando a Galba Gadelha de Tambaú. E aí, doutor? Essa é outra pergunta muito boa. É o seguinte, há algum tempo atrás, a gente realmente contraindicava corrida, caminhada, exercícios com impacto, na possibilidade, devido à possibilidade de um risco teórico de piorar uma hérnia de disco. No entanto, o que a gente tem de evidência científica é que em 2017 foi publicado um estudo muito interessante onde foi estudado o disco intervertebral de pacientes sedentários, de pacientes que corriam até 20 km por semana e pacientes que corriam mais do que 40 km por semana. E o que foi observado é que esse microimpacto da corrida, ela, na verdade, tinha um efeito anabólico sobre o disco intervertebral, ou seja, ele tem aumenta o número de proteoglicanos, que tem hérnia de disco extrusa sintomática. Eu não recomendo atividades com impacto, porque de fato pode haver uma piora. Nos pacientes que têm hérnia de disco estão assintomáticos, eu recomendo a caminhada, a atividade física, a corrida, porque esse microimpacto tem um efeito benéfico sobre o disco intervertebral. Doutor Daniel, nós chegamos praticamente no final. Doutor, é lógico, eu vou repassar para o senhor, são muitas as perguntas, as dúvidas. Eu sei que o senhor vai tirar um tempinho, né, que é bem raro, mas que vai procurar responder. E nesse momento, doutor, eu queria, além da mensagem de otimismo do senhor, que o senhor pudesse ficar à vontade para dizer às redes sociais. Várias pessoas perguntaram, o senhor até já falou, onde é que encontra o doutor, onde é que o doutor opera aqui em João Pessoa. E se eu for para São Paulo, já tem pessoas aqui, é lógico que eu não vou perguntar ao doutor, né? Perguntando quanto é a diária, né, no hospital lá da Rede Dó. Eu sei que é bem caro, mas o caro e barato são condições relativas, né? Depende de referencial. Portanto, o mais importante foi a presença do doutor aqui, diretamente de São Paulo. E, doutor, se sinta muito à vontade nas considerações finais. Então, Fábio, o que eu posso dizer especificamente sobre as cirurgias na coluna vertebral e as técnicas minimamente invasivas é que nos últimos anos a gente tem oferecido aos pacientes cada vez cirurgias com melhores resultados, cirurgias mais seguras. E quando cirurgia bem indicada, realizada por uma equipe experiente, num hospital que ofereça protocolos de segurança e tecnologia, o paciente pode ficar bastante confiante que o resultado ele é um resultado bastante satisfatório. Com relação aos locais de atendimento, eu atendo tanto aqui no Nossa Senhora das Neves, geralmente no sábado a cada 15 dias, e em São Paulo no consultório particular.
Aí, doutor, a parte também clínica ou geralmente o senhor já atua na cirurgia? Não, como é que funciona? Eu faço as duas coisas. Tanto a parte clínica neurocirúrgica, ou seja, o tratamento clínico da dor e a orientação aos pacientes, quanto a realização dos tratamentos cirúrgicos. Doutor, o Instagram, o senhor quer divulgar? Das redes sociais, o que eu mais sou ativo, digamos, seria o Instagram, que é o Daniel Paes Neuro, e em geral posto cirurgias, posto um pouco sobre o dia a dia, algumas orientações, e geralmente eu respondo a todos os pacientes que entram em contato. Doutor Daniel, assim, muito obrigado. Doutor, eu vou ter que revelar, o doutor me surpreendeu aqui no início aqui do programa. Eu fiquei até emocionado. Em Campina Grande eu tive um grande amigo, e quando ele chegou, ele falando do Alexandre, não está mais entre nós, infelizmente, né? E ele disse, Fábio, é meu tio. E eu fiquei realmente, porque o Alexandre, pense numa pessoa incrível, uma pessoa que, se ele estivesse aqui, ele diria, Fábio, estamos passando por uma Covid, vamos comemorar. Aquela pessoa que quando chega num ambiente, ele traz alegria, pessoas únicas que passam pela terra. Portanto, assim, quando ele falou no início, que isso foi numa fase, vamos dizer assim, da minha juventude, lá em Campina Grande, e além de tudo, o Alexandre, uma pessoa extraordinária, muito inteligente. Creio que ele era ligado também à Universidade Federal de Campina, era isso, doutor? Exatamente. Eu queria, doutor, só para a gente encerrar assim, e para reviver, fala um pouquinho para o nosso público de Alexandre. Eu quero, assim, dedicar esse finalzinho de programa, só de uma forma bem breve, quem foi e na memória de todos, Alexandre. Então, Fábio, meu tio foi uma pessoa espetacular. Se tem um adjetivo que a gente pode falar sobre ele, é que ele era uma pessoa extremamente espirituosa. Onde ele chegava, ele dominava o ambiente, ele encantava todo mundo e é uma pessoa extremamente carismática. E outra grande característica dele é o grande poder de comunicação. Verdade. Então, ele conseguia se conectar e conversar com todo mundo, e é difícil encontrar alguém que ele não consegue estabelecer uma boa conversa. Não, era uma característica única, eu tenho certeza. Eu não bebo, mas muitas vezes a gente acompanha uma boa conversa. Se Alexandre tivesse aqui, saindo agora do programa, ele dizia, Fábio, vamos comemorar a vida, né? E foi assim a vida inteira dele. Doutor, foi muito importante relembrar. Muito obrigado, um abraço lá na doutora Juliette, brevemente vamos ter a doutora novamente, né? E foi um momento único aqui no programa. E todos que estão aí assistindo, eu só tenho a agradecer. E estou muito motivado. Teremos programas extraordinários, mas nesse contexto, no contexto da qualidade máxima, no contexto da vida, no contexto da informação e da pesquisa, em prol da ciência, para que possamos levar essa informação. E não percam as próximas edições. Teremos no dia 1º de dezembro, olha que número importante, eu acho muito importante, o Saúde Master número 130. Muito obrigado. Fiquem com Deus e não percam, repito, as edições outras do programa Saúde Master.